Sim, visto americano negado com apenas 2 perguntas. Esse vídeo é para falar um pouco mais de como foi a minha entrevista do visto americano. Assim como eu acredito que tem muitas pessoas que têm dúvida de como é o processo, de como é a entrevista. Muitas pessoas nunca foram ao consulado como eu, foi a primeira vez. Esse vídeo é para ajudar você, esse vídeo é para informar você como é lá dentro, como funciona. Eu posso fazer outro vídeo falando como foi toda a minha experiência, porque é muito longa. Para quem não sabe, para você tirar o visto americano, você preenche, né, um formulário que é o DS-160. Você tem que ir no CASV e depois você tem que ir no consulado, na entrevista do consulado americano. No caso, estava tirando eu e uma amiga minha, porque nós iríamos viajar para Nova York. Nós compramos a passagem pelo Hotel Urbano. Se você conhece o Hotel Urbano, sabe de todo o processo, né, que tem sido o Hotel Urbano, que eles não entregaram as viagens, que eles adiaram, que eles quase entraram em falência. Eu posso até gravar um vídeo falando de como está sendo. Eu estou processando o Hotel Urbano. Na verdade, meu processo está bem avançado já. Se alguém tiver interesse, eu posso fazer um vídeo falando sobre como está o processo do Hotel Urbano. Como eu iria viajar eu e uma amiga minha, nós tiramos, né, todo o processo do visto juntos, né? Nós contratamos assessoria para preencher, para dar dicas e tal. Eu também posso gravar um vídeo falando como foi essa questão da assessoria. Esse vídeo é mais para explicar a vocês como é lá dentro, como é no consulado americano. E como o título do vídeo diz, sim, a minha amiga foi negada com 2 perguntas apenas. Eu também tive meu visto negado, só que no meu caso ainda teve uma entrevista. O que me deixou incrédulo foi que só fizeram 2 perguntas para ela negar. Esse vídeo não é para assustar você, dizendo que isso vai acontecer com você. Não é isso. É para contar como foi a nossa experiência. Chegamos no consulado americano no Rio de Janeiro bem cedo. Você que vai fazer aqui no Rio de Janeiro, acredito que em todos os estados, mas exclusivamente no Rio de Janeiro, que tem muita gente. Recomendo você chegar cedo, né? Porque às vezes tem uma pequena fila, você tem que esperar, e eles são bem criteriosos com a questão do horário. Então, chegue uma hora antes, para você fazer tudo com calma, sem pressa. Ao chegar no consulado americano, você vai ser revistado. E um detalhe importante, você não pode entrar com o telefone. Diego, mas eu posso desligar o telefone e entrar com ele desligado? Não, você não pode entrar com nenhum aparelho eletrônico. Então, você tem que deixar ou com alguém, ou lá perto mesmo, a gente deixou numa barraquinha, né? No caso, uma loja. Não uma loja, uma barraca mesmo que vende jornal, essas barracas que tem, né? Tipo um trailer, né? Que vende jornal, que vende biscoito. E lá eles oferecem, né? Acho que foi R$10 para poder guardar esse utensílio, né? Eles vão lá, vocês botam tipo num saco, você coloca o seu nome. Não é tão seguro, né? Mas ali foi a única alternativa que a gente teve. A gente já sabia disso, mas graças a Deus deu tudo certo. Então se você puder ir com alguém para ficar do lado de fora, te aguardando, enfim. Ou você fazer exatamente como a gente fez. Após você ser revistado, você vai entrar, né, no consulado em si. E lá você vai ser direcionado para algumas cabines. Nesse momento que a gente foi direcionado para essas cabines, eu pensei que ali já era a entrevista. Mas ali é como se fosse uma preparação para você chegar até a entrevista. E nesse momento, nessas cabines, foi brasileiros que estavam atendendo, pelo que eu observei. Foi uma brasileira que atendeu a gente. Ela só perguntou se eu e minha amiga estávamos juntos. No caso, se a gente estava tirando visto junto. A gente estava tirando visto juntos entre aspas, porque só pode tirar o visto americano junto quem é, por exemplo, marido e mulher, ou pai e filho. Então você pede no mesmo núcleo familiar, né? No nosso caso, nós só estávamos fazendo o processo juntos, mas eram formulários diferentes, era separado. Nessa cabine, ela pediu algumas informações, pediu o nosso passaporte, você dá o passaporte para ela e ela te manda aguardar, né? Então você vai. Ali eu já tava achando que era entrevista, então eu já tava um pouco nervoso já ali, mas ali não é entrevista. Então, se você for direcionado assim que chegar uma cabine, saiba que ali não vai ser de cara a entrevista. A gente foi, depois de passar nessa cabine, a gente sentou, né? Ficou num lugar de espera. E depois de um bom tempo, eles foram chamando pra gente formar filas, né? E aí sim, nessa formação de fila, a gente estava de frente para várias cabines. Se eu não me engano, eram umas 8 cabines, 9 cabines ou mais. Gente, é em pé, você ouve a entrevista de todo mundo. Uma recomendação que eu tenho é não
preste atenção na entrevista dos outros. É claro que é inevitável. Gente, é inevitável. Você fica muito perto da outra pessoa e cada cabine está acontecendo uma entrevista e é todo mundo em pé. Você fica atrás dessa pessoa que está sendo entrevistada. Então é inevitável você escutar. Mas você que já estiver muito ansioso, tente ao máximo não prestar atenção nessas entrevistas acontecendo. A minha amiga ela foi chamada primeiro do que eu, né? Eu estava atrás dela, mas ela foi direcionada para uma cabine e eu fiquei um pouco assim distante, mas que deu para ouvir, né? Deu para ouvir a entrevista dela. E gente, pasmem, só fizeram 2 perguntas para ela e negaram. Perguntaram para ela com quem ela morava. Ela falou que morava com o pai, com a mãe. E perguntaram o que eles faziam, né? No DS, ela disse que quem iria custear a viagem era a tia dela. Mas na hora perguntaram com quem ela morava. Ela falou, moro com minha mãe e com meu pai. E a segunda pergunta foi, o que eles fazem? Ela falou, olha, meu pai é sapateiro, né? Ele trabalha numa sapateria. E a minha mãe é operadora de caixa em um mercado. Só que, tipo, isso não tava no DS dela. Tipo, não perguntaram nada sobre ela até então. Porque a tia dela, que ela é microempreendedora, que ia custear a viagem dela. Mas perguntaram a profissão dos pais dela. Gente, logo após ela dizer isso, ela pegou o papel e falou, infelizmente seu visto foi negado. E só. Ali naquele momento eu já comecei a ficar apavorado, porque a minha companhia de viagem tinha acabado de ser negado. Então eu botei numa dessa que eu ia viajar com um amigo, eu ia viajar com ela. Então como é que eu ia chegar na entrevista e falar, a pessoa que eu vou viajar foi negada, então no caso ela não vai mais e agora eu vou sozinho. E pra quem não sabe, você ir sozinho, a probabilidade de você ser negado é muito grande. Enfim, chegou a minha entrevista. E eu, basicamente, tive uma entrevista, né? Porque a dela, pra mim, não foi nem considerada uma entrevista. Eu cheguei pra fazer a entrevista com os documentos, com a minha pasta, com tudo que comprovava, tudo que eu falei. Enfim, as perguntas foram... A primeira pergunta foi, qual o propósito da viagem? Eu falei, turismo. Fui bem direto, turismo. A segunda pergunta, qual o destino da viagem? Eu falei, Orlando. Assim como estava no meu DS 160, gente. Gente, falem exatamente como está no DS 160. Ah, Diego, mas você foi negado. Gente, mas eu segui tudo o que é a forma correta para se fazer. Voltando. A terceira pergunta foi, você trabalha ou estuda? Eu falei, trabalho e estudo. Eu disse, trabalho como estoquista, e falei o nome da loja que eu trabalhava, é uma loja muito grande, é uma marca muito famosa. E eu falei que trabalhava nessa loja como estoquista. E falei que também fazia faculdade na Estácio. Aí ela perguntou, quando você vai se formar? Essa foi a quarta pergunta. Quando você vai se formar na faculdade? Aí eu disse, olha, eu vou me formar em junho de 2025, né? Que é a previsão que eu coloquei ali no meu formulário e realmente é a previsão que eu tenho para me formar. Aí ela foi, digitou. E ela fez a última pergunta, que foi assim, a última pergunta que eu jurei que eu ia ser aprovado, mas enfim. A última pergunta foi, você já fez alguma viagem internacional? Naquela época eu não tinha feito nenhuma viagem internacional. Recentemente eu consegui fazer a minha primeira viagem internacional após ter o visto negado. Eu fui pra Argentina, que não precisa de visto, só precisa só do passaporte. Então logo após ser negado, eu não quis deixar de fazer uma viagem internacional. E graças a Deus eu consegui fazer essa viagem pra Argentina. Mas naquela época eu ainda não tinha saído do país. Então ela perguntou, você já viajou pra fora do país alguma vez? Aí eu, não, só viagens nacionais. Aí ela pegou o papel e falou, olha, infelizmente o visto foi negado. Ela entregou o passaporte, né, o papelzinho explicando que o visto foi negado. E nesse papel é um papel bem genérico, só fala que você não atendeu os critérios e algo do tipo. Gente, essa foi a minha experiência. Mas aí eu quero dizer pra vocês o que eu acho, por que eu acho que eu fui negado. Naquele dia nós estávamos observando que muitos jovens estavam sendo negados. Ah, Diego, mas todos os jovens vão ser negados? Não. Mas eu entendi que eles avaliam muito a questão do seu salário, do seu período ali na faculdade. Assim, né? Eu trabalhava, eu estudava. É claro, eu ganhava ali em média uns R$1.700, R$1.800. Acho que eu coloquei acho que R$2.000, eu não me recordo muito bem. Mas eu disse, na verdade, que a minha mãe quer custear a viagem. Isso foi uma recomendação da assessoria. Por quê?
Na época eu ganhava em média R$ 1.700. E eles falaram que era a probabilidade de eu ser aprovado colocando uma sponsor, que no caso é uma pessoa para custear a viagem, seria maior. Então, no caso, eu coloquei a minha mãe para custear a viagem, né? Coloquei lá no DS que ela ia custear a viagem. E realmente, ela poderia contribuir com a... Não tem a opção no DS de ela pagar metade ou pagar metade. Mas eu coloquei, já que foi uma recomendação da assessoria, eu coloquei que ela ia custear a viagem. E lá na hora, se me perguntasse, eu ia falar exatamente como estava no DS. Olha, quem vai custear a viagem vai ser a minha mãe. Só que não foi feita essa pergunta pra mim. É claro que eu acredito que esse não foi o motivo, ou pode ter sido esse negado. Talvez se tivesse colocado que ia custear a viagem, talvez teria influenciado em algo, ou não. Só quem sabe dessas informações são eles. Gente, mas eu acredito muito que o motivo foi simplesmente porque a minha companhia de viagem, no caso a minha amiga, tinha sido negada. Então, basicamente, eu iria sozinho, né? Eu iria sozinho viajar. E eles têm essa questão de muito controle em relação a imigrantes e coisas do tipo. Aí você imagina, o que ia soar pra eles? Ah, ele vai sozinho pros Estados Unidos, jovem, né? Não ganha, não tem um salário muito bom. Então a probabilidade dele ficar lá é muito grande, né? Acredito que eles avaliaram muito isso. Gente, não tem uma fórmula secreta, né? Eu mesmo não fui aprovado e você deve estar falando, ah, mas você nem foi aprovado, como você vai dar dicas, né? Mas eu acredito que, pelo que eu ouço e pelo que eu observei e pesquisei durante toda essa trajetória, foi o seguinte. Para você tirar o visto americano, você, a princípio, você tem que comprovar para eles que você vai retornar para o Brasil. Então, se você estiver estudando, se você estiver trabalhando, e o ideal é, gente, eu tenho 5 anos de empresa. Gente, isso para eles contam muito. Porque a probabilidade de se largar um cargo, né, de 5 anos é muito grande. E você ter um bom cargo, você ter eu nem digo um bom salário, mas ter um cargo bom, você tá fazendo faculdade, você tá conquistando essas coisas aqui, você demonstrar isso pra eles é muito importante. Segunda coisa que eu acho que é mais provável de eles aceitarem, de aprovarem, quando você tira o visto em família, eu acho que é muito mais fácil de eles aceitarem. No meu caso, eu estava tirando o visto com uma amiga minha. E a minha amiga tinha sido negada. Então eu iria viajar basicamente sozinho. Então, para eles, eu acho que esse foi um caráter eliminatório para mim. Terceira coisa. É muito importante, eu acredito que conta muito, você já ter uma experiência com viagens internacionais. Eu mesmo estava na fila e vi gente que estava falando que viajei para tal país, para tal país, para tal país. E logo após eles aceitaram, eles aprovaram o visto. Não quer dizer que você vai viajar para outro país e eles vão te aprovar, não é isso. Mas é um ponto a mais para você. Eu acredito que se eu já tivesse viajado para a Argentina, tivesse falado isso na minha última pergunta, talvez seria colaborado para a minha aprovação do visto. Gente, então foi isso. Essa foi a minha experiência com o visto americano. Eu posso fazer outro vídeo para responder algumas perguntas que porventura tiver aqui nesse vídeo. E se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no meu canal. Esse é o primeiro vídeo do meu canal, então se você puder dar uma força e me ajudar, eu vou ficar muito grato. É isso, gente. Fique com Deus e até o próximo vídeo.